E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo de Bicho, o seu canal informativo sobre o mundo animal. Se você não quer perder nenhum conteúdo, se inscreve logo no canal e ativa o sininho. O que vocês acham do louva-a-Deus? Acham ele um inseto inofensivo? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esse bichinho, que inclusive muita gente adquire como pet. Vamos falar sobre como ele caça, como ele se reproduz, sobre o seu desenvolvimento e também sobre como cuidar de um louva-a-Deus. Bem, primeiro vamos falar dele como predador. Existem cerca de 2.400 espécies, e algumas delas podem chegar a 17 centímetros de comprimento. E acontece que esse insetinho bonitinho é o maior predador entre todos os insetos. Eles são carnívoros e são predadores vorazes que se alimentam de outros insetos, como moscas, borboletas, grilos, gafanhotos, além de lagartos, pequenos pássaros e até pequenos mamíferos e cobras. Isso aí, ele é um inseto que se alimenta de cobra. Eles utilizam de camuflagem e mimetismo em folhas, galhos, flores, para fazer uma emboscada e capturar as suas presas, e se proteger de predadores. Esse espécime é um filhote de louva-a-Deus orquídea. Olha como é a camuflagem dele. Eles podem ser confundidos com o bicho-pau, porém o louva-a-Deus tem a cabeça triangular, e algumas espécies conseguem virar as suas cabeças 180 graus. Eles possuem audição ultrassônica, graças a um órgão auditivo torácico que os ajuda a desviar de ataques de morcegos, um de seus predadores naturais, detectando as suas chamadas de ecolocalização. Possuem também uma visão excelente, tanto para longe, com a visão binocular, quanto para perto, com a visão estereoscópica precisa, que usam para caça, e caçam geralmente durante o dia. Eles possuem o hábito de evitar certos padrões e colorações em suas presas. Isso ocorre devido a substâncias ou estruturas no animal que podem fazer mal para o louva-a-Deus. Eles não possuem veneno, contam com as suas pernas anteriores que são raptoriais, ou seja, modificadas em garra, que usam para segurar a sua presa enquanto ela é consumida. E é muito raro uma presa conseguir fugir depois de ser capturada. Devido à sua voracidade, eles são muito usados na agricultura e na jardinagem, sendo importantes no controle de pragas sem o uso de pesticidas. O macho voa melhor do que a fêmea, pois ele é maior e mais pesado. No geral, são dóceis e inofensivos, mas podem sim ser agressivos, principalmente a fêmea na época da desova. Então cuidado, eles são rápidos e as suas garras podem penetrar a nossa pele. Após sair do ovo, o louva-a-Deus nasce como uma ninfa, similar ao inseto adulto, porém bem menor e sem asas. Eles sofrem 7 mudas, que são as trocas do exoesqueleto até atingirem o tamanho adulto, chamado ímago, onde ganha suas asas. Mas na 6ª muda, as asas já ficam visíveis, porém bem pequenas, como nessa linda fêmea aqui. Os machos vivem menos do que as fêmeas, e a expectativa de vida de um louva-a-Deus é de 7 a 12 meses, morrendo na época mais fria da região em que ele vive. O voo noturno é importante para os machos para conseguir localizar as fêmeas, que são menos móveis, detectando-as pelo seu feromônio. Voar à noite os expõe a menos predadores do que o voo diurno. Para diferenciar o macho da fêmea, basta observar o abdômen. O macho possui 8 nós e a fêmea 6 nós. Esses nós são aqueles gominhos que eles têm no abdômen. Eles possuem grande capacidade de memorização e aprendizagem, o que torna muito comum eles serem feitos de animais de estimação. Como pet, você deve manter ele bem hidratado sempre e alimentar uma vez a cada 2 dias com uma boa quantidade de insetos, de preferência gafanhotos ou tenébrios. Eles têm o hábito de tentar comer qualquer coisa que eles conseguirem pegar com a garra. É instintivo, então cuidado para ele não acabar comendo madeira, o que pode fazer ele morrer de obstrução intestinal. Então, de preferência, alimente-o sempre com auxílio de uma pinça e cuidado para não machucar quando ele der o bote. Eles são muito sensíveis ao frio, porém manter eles em uma temperatura um pouco mais baixa do que a temperatura ambiente e fornecer menos alimento pode retardar o seu desenvolvimento, aumentando assim o seu tempo de vida. Mas agora, será verdade mesmo que a fêmea come a cabeça do macho após o acasalamento? Bem, isso pode sim acontecer. E não só a cabeça, mas ela pode comer ele todo.
O problema é que as fêmeas não se locomovem tão bem quanto os machos por serem mais pesadas, principalmente na época do acasalamento, que elas já estão se preparando para a postura dos ovos, que as deixam ainda mais pesadas, dificultando a caça. E é bem na época que elas precisam de uma quantidade maior de comida para colocar ovos saudáveis. Então, sim, elas acabam comendo o macho para poder ter esses nutrientes que elas precisam para poder colocar os ovos. Mas quando é o caso de uma criação em casa, você pode evitar isso, alimentando muito bem a fêmea antes e durante todo o acasalamento. Assim, ela não terá a necessidade de comer o macho, tornando isso algo muito raro de acontecer. Mas alimente também o macho antes do acasalamento, pois se ele tiver fome, pode sim acontecer dele tentar comer a fêmea ao invés de acasalar, já que são criaturas muito vorazes. A fêmea começa a acasalar entre 2 a 3 semanas após a adulta. A época fértil pode ser identificada por ela ficar com o abdômen mais largo, por estar começando a produzir ovos. Nesse período, ela também fica mais sensível e agressiva, e se alimenta mais e com maior frequência. O acasalamento dura de 2 a 6 horas e eles podem acasalar diversas vezes até a postura dos ovos. Após a postura do primeiro ovo, a fêmea não acasala mais. Quando a fêmea finalmente é fecundada, ela fica com uma parte branca na cauda, como na imagem. A fêmea possui um órgão que armazena o esperma masculino após a fecundação. Assim, elas colocam vários ovos fertilizados com apenas um acasalamento. Você pode identificar quando ela está para colocar os ovos pela falta de movimento dela, ficando quase catatônica. Ela coloca de 2 a 3 cápsulas de ovos, e em raras ocasiões ela coloca 4 ou 5. Cada cápsula possui de 100 a 300 ovos, protegidos por uma espuma branca que os envolve, produzidos por uma glândula que existe no abdômen. Essa espuma branca, ao secar, endurece e adquire uma cor âmbar. Ela serve para proteger de baixas temperaturas, umidade e predadores. É importante que sequem ao ar livre. A louva-a-Deus passa cerca de 3 horas colocando os ovos. Esse é um trabalho muito cansativo e ela fica faminta após a postura. Após cada postura, o seu abdômen levará alguns dias para inchar novamente e se preparar para a próxima postura. Os ovos podem ser depositados no chão ou em qualquer superfície plana, ou até em galhos ou folhas. Nos casos raros em que a fêmea coloca 4 ou 5 ovos, geralmente ela morre após a postura, pois realmente exige muito dela. Afinal, as cápsulas são grandes em comparação ao tamanho da mãe. Eles possuem como hábito o cuidado parental, e é a fêmea que fica cuidando dos ovos para protegê-los de predadores. Os ovos demoram cerca de 6 semanas para poder chocar. Se vocês querem saber mais sobre esse animal, ou se quiserem saber sobre algum outro animal específico, e se gostaram do vídeo, deixa nos comentários, que eu vou ter muito prazer em trazer para vocês conteúdo com os animais que vocês pedirem.